Eu guardo memórias de infância que hoje acho bonitas. Tipo ficar desenhando por horas, sentado no chão do quarto, vendo meu irmão brincar de futebol com os bonequinhos do Power Rangers. Você também deve ter alguma memória assim, que ajuda a explicar quem a gente é. Pro William Santos, essa lembrança é o som e a luz dos videogames nas lan houses. Ele não podia jogar pela falta de dinheiro, mas cresceu, o tempo passou e em 2019 ele abriu sua própria loja de games em Itatiaia, no Rio de Janeiro. A Gaming House passou por mudanças e ficou famosa nas redes sociais por conta do que vai além dos jogos. O William oferece minutos de leitura por minutos de gameplay. É um tipo de empreendedorismo social que você vai entender nesse episódio. Desde a primeira Game House, da de 2019, que eu falei pra você que eu abri ali, que eu tive que fechar pela pandemia, ali já ia, mano. Já iam os moleques que não conseguia jogar por falta de dinheiro. Ali eu cobrava R$ 3 a hora, Juan. Era R$ 3, mano. E tipo, cara, R$ 3 era pra mim, na minha cabeça, falava, pô, R$ 3, o moleque vai conseguir de boa, né, mano? 3 conto é pouquinho. Só que muitas crianças não tinham esses R$ 3, mano. E, tipo, eu passei por isso na infância, igual eu falei pra você. E eu sabia que se aquela criança fosse pedir pra mãe dela, era capaz da mãe dela até brigar com ela, mano. Eu falo, cara, você quer R$ 3 pra jogar? Nós não tem. Nós tá quase faltando coisa dentro de casa pra comer. E você quer R$ 3 pra jogar? Pô, eu vou te dar uma surra, te dar um tapa na orelha. Era isso que eu via, entendeu? Então. Eu sou o Juan Madeira e esse é o Contornos, um retrato diferente a cada episódio. Eu quero te pedir uma coisa. O podcast vai ser sempre gratuito, mas se você achar válido, pode apoiar a produção no apoia.se/Juan Madeira ou simplesmente seguindo, avaliando e compartilhando com amigos. Como te falei na abertura do episódio, a relação do William com os videogames é antiga. Hoje, aos 38 anos, ele olha pra trás e vê que tudo começou na infância mesmo. Juan, desde os 8 anos de idade, mano, quando eu conheci o CD do PlayStation 1, eu já me apaixonei por videogame, mano. E a partir dali, eu comecei a correr atrás pra ter o meu próprio videogame, tá ligado? Mas sempre com muita dificuldade. E eu sempre ia na base da troca, mano. Tinha uma bicicleta e queria trocar por um videogame, mas dificilmente vinha. Mas desde os 8 anos de idade, eu já comecei a gostar do videogame. E a partir daí, dificilmente eu parei. Durante nossa conversa, ele destacou que a infância de uma criança pobre que é apaixonada por videogame é marcada pela dificuldade. Se a gente parar pra pensar, o acesso hoje é ainda mais elitizado, já que as lan houses são mais raras. Na juventude dele, mesmo com esses espaços existindo com maior frequência, a falta de dinheiro fazia com que ele se sentisse completamente à margem de um mundo que ele amava tanto. Juan, você imagina uma criança, mano, que se sentia, tipo, invisível, né? Excluída, a palavra certa, né? Tipo, você tá ali, mas ninguém te vê, cara. Ninguém te conversa contigo, ninguém te chama pra uma resenha, ninguém te chama pra um jogo, ninguém te chama pra nada, entendeu? Então, eu me sentia assim, cara, como criança, tanto ali naquele ambiente que tinha muita gente, muitas crianças, até amigos meus, mas, tipo, que ali naquele momento você não era nada, entendeu? Na ocasião, me sentia excluída 100%. Eu tava ali, mas ninguém me chamava pra nada, não chamava pra jogar de dois, não convidava pra, ô William, falta 10 minutos aqui, vamos jogar, mano. Ô William, varre aqui o chão, a game house, me ajuda a arrumar a game house, que daí eu te dou umas horinhas. Não tinha isso, entendeu? Então, naquela ocasião, meu amigo, a criança, o William mesmo, se sentia totalmente invisível, totalmente excluída e, tipo, como se fosse nada mesmo, Uhum. entendeu? É difícil, meu mano. Eu tenho isso aqui, mano, na minha cabeça, como se fosse hoje, tá nitidamente aqui, ó. Para tentar driblar essa exclusão, ele se apegou à ideia de ter um videogame em casa, não importava quando. E aos 13 anos de idade, abriu mão da própria bicicleta e trocou por um Super Nintendo. Essa foi a forma que ele encontrou, na época, de finalmente conseguir jogar. Através das trocas, né? Eu tinha uma bicicleta, troquei por um Super Nintendo e comecei a alugar esse Super Nintendo na sala de casa, né? Por 50 centavos a hora, mano. Daí eu alugava o Super Nintendo e era maneiro porque a garotada vinha, né? Meus amigos vinham e jogavam e tal. E nós jogava junto, futebol, Internacional Superstar Soccer. E daí foi crescendo, Juan, crescendo e daí com o crescimento veio as responsabilidades, né? Como eu falei pra você, uma família de... Era eu, minha mãe e 9 irmãos, né? Eu e mais 8. Então, sempre tudo foi tão difícil, cara. Até as roupas para nós usar era compartilhado, Juan. Vindo de uma família muito grande, onde o orçamento era apertado, o lazer teve que dividir espaço com o trabalho.
bem cedo. Aos 14 anos, em Jacareí, São Paulo, William já trabalhava como servente de pedreiro. Depois foi borracheiro, até chegar aos 18 anos e se tornar piscineiro, profissão que virou sua base e que ele mantém até os dias de hoje. Para piscina, já por volta dos meus 17, 18 anos, e logo vim aqui para o estado do Rio de Janeiro. Eu era de São Paulo, né? Quando eu trabalhava na ocasião, eu era de São Paulo, vim para o estado do Rio de Janeiro, mas sempre com a ideia da Game House na cabeça. Entendeu? Sempre pensando, pô, preciso ter minha game house agora que eu tô trabalhando, né? Consigo meu dinheiro e sobra um dinheirinho e tal. Sempre com essa ideia, mano, de game house. Mas foi desde a infância mesmo, ô Juan. Eu digo assim, desde os 13 anos, quando eu consegui o meu primeiro Super Nintendo, eu fui traçando essa ideia de futuramente ter uma game house. A semente da atual Game House foi plantada ainda em Jacareí em 2009. Unindo forças com o irmão, o William conseguiu realizar a primeira parte daquele sonho de criança. Eles compraram 5 PlayStation 2 e 5 televisões. O espaço foi montado num bairro humilde, virando um cantinho de encontro e diversão para os jovens da região. É um bairro humilde, Juan, que não tem praticamente nada, mano, de interação, de diversão. Aquilo foi uma febre, entendeu? Foi, cara, foi maneiro demais, mano. Aquilo ali, pra mim, falei, caramba, mano, temos a nossa game house, né, e tal. E nós trabalhava ainda, eu e meu irmão, nós trabalhava o dia inteiro, mano. Nós saía de casa às 5, 5 e meia, chegava às 6, 7 horas da noite, e as nossas esposas ficavam cuidando da game house, nós chegava e já assumia, entendeu? Meu irmão já ia jogar Midnight Club, eu caía no Fifinha, no PlayStation 2, maneirão. Só que esse primeiro negócio teve que ser interrompido. A loja fechou quando o William se mudou para Itatiaia, no Rio de Janeiro, onde mora até hoje. O sonho só ganhou um novo start em 2019, exatos 10 anos depois da primeira loja, quando ele finalmente abriu sua primeira gaming house no estado do Rio. Em 2019, eu fundei a WD Games, né? Eu reabri, 10 anos depois da primeira. Aí foi a mesma coisa, mano. Foi uma febre, a criançada daqui do bairro curtiu pra caramba, gostou. Porque é a mesma coisa do nosso bairro anterior, mano, lá de Jacareí, de São Paulo. Não tinha entretenimento pra criançada. Sabe, Juan? Um bairro escasso de entretenimento. A única coisa que tem aqui é um campo de futebol, mas daí choveu, a grama cresce e já não tem acessibilidade. Aí eu abri essa game house, mano. Aí a molecada chegou em peso e tinha PlayStation, ó, tinha PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, não tinha o PlayStation 5 ainda, mas era mais PlayStation 4, coloquei um PlayStation 2 no fliperama, mano, foi uma febre mesmo. O sucesso foi tão rápido que o lugar logo ficou pequeno para tanta criança. Mas no início de 2020, a pandemia chegou. O William até tentou manter a garotada jogando ali de máscara, mas como a loja era apertada e só tinha uma janela, ele não teve escolha e precisou fechar as portas. E a game house era tipo um corredor, mano, de 3 metros por 8 de comprimento. Entendeu? E tinha uma janela só e tal, então ficava muito quente lá dentro. Aí eles começavam a baixar a máscara, e ficavam jogando sem máscara e tal. Aí eu peguei e comentei com a minha esposa, falei, nego, não tá legal, porque eu não quero que uma diversão, né, venha se tornar uma tragédia futuramente para uma dessas crianças aí, né? Porque depois que eu vi, Juan, no começo da pandemia, eu falei, pô, isso aí 15 dias passa, mano. 15 dias, 20 dias, um mês tá resolvido. Mas daí foi indo, não passava. Até que chegou um ponto que eu tive que fechar. Eu falei, pô, vou fechar a Game House, porque senão é muita aglomeração, vai vir alguém contaminado aqui e passar pro outro. Mas foi aí que eu decidi fechar a Game House mesmo. Meados de 2020, 2021 já. A pandemia passou e em 2023 ele deu um restart. A WD Gaming House 2.0 abriu as portas na própria garagem dele, mas ele teve uma certa desconfiança. Eu já fiz uma e fechou, né? Deu errado. Então eu vou fazer essa aqui. A criançada não vai nem querer, mano, saber de Game House. Mano, mas foi totalmente ao contrário. Quando eu abri essa WD Game House 2.0 aqui embaixo, a molecada veio em peso, mano. Até mais crianças do que vinha na primeira Game House. Começou a vir nessa aqui e lotava, e muita gente jogando, muita gente olhando. E as molecadas amontoavam um por cima da outra, puxava 3 cadeiras, colocava atrás ali. Cara, era uma sensação boa, sabe, Juan? Uma coisa que você tá fazendo porque você gosta, mano. Você nem se importava com dinheiro, cara. Falei, cara, se vai dar dinheiro, se não vai, eu não quero nem saber. Eu trabalho mesmo com piscina, então isso aqui vai ter que ter de qualquer jeito, mano. Esse era o meu pensamento, sabe, Juan? É tipo, eu pensava até assim, minha esposa até puxava minha orelha, falava, não, mas você vai tirar dinheiro do bolso pra manter? Eu falei, não, se precisar eu vou tirar, Nico, porque aqui é o meu cantinho do guerreiro, é o meu refúgio, eu quero estar aqui com essa criançada e era maneiro demais. O William reparou que muitas crianças ficavam ali só olhando as telas, barradas pela falta de dinheiro. O mesmo roteiro da infância dele. Para mudar isso, ele criou um sistema
onde elas jogam sem precisar pagar com dinheiro. O projeto foi parar nas redes sociais e virou um fenômeno. O movimento disparou, ele inaugurou um espaço maior no fim de 2023 e o sucesso é tanto que a loja já está no meio de uma outra reforma para crescer ainda mais. Na primeira Game House eu já tinha isso, meu amigo. E o que eu comecei a fazer, Juan? Quando eu comecei a observar, né, eu falei, cara, isso aí não pode acontecer porque eu sei o que as crianças estão passando. Eu passei por isso, então jamais vou querer que ela passe por isso também. Eu comecei a trocar por reciclagem, né, pegar alumínio, latinha de cerveja, latinha de guaraná, panela, cobre, essas coisas. Eu falava para ele, mano, traz a reciclagem aí que eu pego e nós trocamos. Ferro velho, pegava ferro velho, o maluco chegava com a chapa maior do que a porta da Game House. Ô, William, eu trouxe isso aqui, mano. O que que dá pra fazer? Não, joga uma hora ali, dá essa chapa aqui. E já vinha aqui em casa, guardava a chapa. Mas a exposição nas redes sociais trouxe um lado que ele não esperava. Junto com o apoio veio a crítica. Muita gente começou a questionar o modelo, argumentando que trocar a reciclagem por tempo de jogo estaria incentivando os jovens a buscar latinhas na rua, em vez de focar em atividades educativas, por exemplo. Aí eu parei com a reciclagem, comecei a fazer continha de matemática, né? Eu falei, ó, vou fazer uma continha aqui, 10 continhas. Se você acertar 8 dessas continhas aqui, você ganha uma hora. Na prática, a estratégia não fluiu como ele imaginava. Como as crianças que frequentavam a loja tinham idades muito diferentes, ele não conseguia acompanhar o nível de cada um. Não tinha como saber o que cada criança estava vendo na escola. E as contas acabavam ficando muito fáceis para uns e impossíveis para outros. O sistema ficou desnivelado e ele percebeu que precisava de algo que incluísse a todos por igual. Né? Só que a dificuldade continuou, a dificuldade deles não ter o recurso para jogar. Né? Até que aqui em cima, e quanto mais, depois que eu construí essa aqui de cima, que é bem grande, essa aqui tem 12 metros por 6, mano, de largura, então é um ambiente muito grande. Só que quanto maior, mais criança vinha, bem mais crianças, muitos adolescentes, e mais criança ficava olhando também. Entendeu? Foi aí que eu parei, pensei, eu falei, mano, falei, nega, eu sempre comento com a minha esposa, mano, falei, nós temos que fazer alguma coisa para que essas criançadas venham e joguem, né? Porque se elas virem e não conseguir jogar, elas vão se sentir igual eu se sentia no passado, né? Se sentir excluído, se sentir invisível, se sentir jogado de lado, né? Fala, pô, aquele não vale nada. Foi aí que ele olhou para uma mini biblioteca que ficava ali no canto, usada só para passar o tempo enquanto um colega terminava a partida, e enxergou uma oportunidade. Em vez de contas, ele mudou a regra. Por que não trocar a leitura por tempo de jogo? Assim, ele criou uma forma de incentivar o hábito de ler de um jeito que servia para qualquer idade e nível escolar. Aí até que um dia, eu lembro, mano, que tinha 3 moleques sentados aqui na frente. Ali tem uma escadinha que desce, eles ficavam sentados ali. Aí eu perguntei, aí, mano, vai jogar? Daí ele falou, pô, William, nós até quer, cara, mas não tem dinheiro. Aí eu falei, pô, mas você veio jogar sem dinheiro, como é que você vai jogar? Aí ele falou, "Ô, mano, então não vamos jogar." Daí eu falei, vou fazer o seguinte, cara, eu tenho ali aqueles livros ali. Se vocês ler 10 minutos, eu deixo você jogar 20 minutos ali. É uma troca, né? Vocês lê 10 minutos e eu deixo você jogar 20. Aí um segundo perguntou, mano, e se eu ler 20 minutos? Eu falei, se você ler 20 minutos, eu vou te deixar jogar 40 minutos. Aí o terceiro mais boladão já falou, e aí, e se nós ler meia hora, Willis? Se nós ler meia hora, você deixa nós jogar quanto? Eu falei, cara, se você você ler meia hora ali de livro, você vai jogar uma hora. Aí os três, não, nós vai querer ler meia hora, mano, nós vai querer ler meia hora. Aí os três sentou ali, leu, eu marquei no celular que eu ficava ali, aí deu a meia hora, eu falei pra ele, pode jogar lá. Ao ver a felicidade daquelas crianças por conseguirem jogar sem pagar, William oficializou a leitura como regra na casa. Quando ele passou a postar a dinâmica nas redes sociais, o público sugeriu um passo a mais: pedir que cada jovem explicasse, com suas próprias palavras, o que entendeu do livro. A ideia foi um sucesso e deu o tom que o projeto precisava. Aí eles começaram a fazer, Juan, começou a ler, daí ia lá e explicava, aí o outro lia, ia lá e explicava, e tava maneiro, sabe? Só que tem uns que é mais acanhado que os outros, né? Tem mais vergonha do que os outros. Aí eles começaram a, tipo, ficar com vergonha. Eles iam ali falar o que eles entenderam, só que eles ficavam sempre olhando assim. Porque enquanto um explicava o que ele entendeu, tinha 5, 6, 7 olhando para a explicação dele. Aí ele ficava acanhado. Aí foi que eu tive a ideia de pedir o resumo da leitura escrito, né? Eu falei, ó, beleza, hoje tá tranquilo, amanhã vocês vão fazer por escrito para mim. Né? Deles, mas, William, o que que é um resumo? O que que é? Eu falei, é a mesma coisa, cara. O que você entendeu da parte que você leu, você vai falar aqui para mim,
só que escrevendo, né, com as suas palavras que você entendeu. Aí foi que deu certo, Juan, coloquei na internet, o pessoal gostou pra caramba, e é o que tá dando certo até hoje, cara. Além da leitura, o William deixou claro: para participar tem que estar matriculado na escola. E ele foi além, criando incentivos reais pelo desempenho acadêmico. Quando um seguidor doou um Xbox 360 com defeito, ele viu uma oportunidade. Consertou o console e lançou o desafio. O prêmio iria para o aluno com o melhor boletim do primeiro bimestre. A ideia deu tão certo que, logo em seguida, outro seguidor enviou um celular para premiar o destaque do segundo bimestre. E o pessoal foi sempre mandando. Eu sempre faço, Juan, com doações, né? Que eu recebo da Instagram, TikTok, Facebook, os caras mandam, eu faço. Daí eu sou bem transparente com a criançada, né? Eu falo, ó, se vocês verem que o prêmio tá ali é porque tem um incentivo. Se não tiver, não tem. Entendeu? Tem, não tem, não tem, é nessa pegada, é simples assim. E eles entendem, sabe? Por conta dessa transparência que eu faço. O café da tarde é a mesma coisa. Falo, pessoal, quando tem recurso, eu faço café da tarde para vocês. Quando não tem, eu infelizmente ainda não consigo tirar do meu bolso, né? Se eu conseguisse, eu tiraria e faria. Então eu jogo limpo com ele, sabe, Juan? Sempre transparência. Mas veio a partir desse Xbox 360 aí, cara. O cara, eu sem acreditar que o cara ia mandar, o cara mandou, eu resolvi o problema do Xbox e passei pra frente, mano. Entendeu? Desde 2019, William divide sua rotina nas redes e o estouro veio no TikTok. Um vídeo simples das crianças jogando bateu 120 mil visualizações e impulsionou o perfil de 1.000 para 50 mil seguidores. Com a chegada ao Instagram, que você pode conferir em @wd_gamehouse, o alcance explodiu e ele chegou a quase 500 mil de seguidores. A comunidade, tocada pelo propósito, começou a querer participar ativamente, enviando doações para manter o sonho vivo. Fala, William, quanto é que você precisa aí para deixar um dia inteiro de graça aí pra molecada? Aí eu falei, cara, se mandar R$ 100, eu já deixo o dia inteiro de graça, porque dificilmente eu fazia R$ 100, cara, no dia. E cara, se eu fizesse muito, 50, 45, daí o cara mandava, ó, mandar aí R$ 100. Aí eu comecei, aí fiz o vídeo aí. William gravou um vídeo, fez um anúncio e, como esperado, a casa lotou. E foi conquistando mais e mais seguidores com o tempo. Seguidores e seguidores fiel, Juan. Que tipo é os caras que seguem, é 30 mais, mano. Igual eu tô com 38. Os caras 35, 40, 45, 32 anos, os caras que já viveu isso. Entendeu? Fala, William, eu não acredito, mano. Uma locadora de videogame, você é louco, mano. 2025, mano, você tá com a locadora de videogame, pá. Eu falei, não, é isso aí, pá. E aí foi girando, sabe? O pessoal foi gostando. E é o público fiel, Juan, que, tipo, viveu aquilo, passou por aquilo. Quando William conta sobre suas histórias do passado, sendo aquela criança sem acesso aos videogames, vários seguidores se reconhecem também. É uma nostalgia, Juan, mas é uma nostalgia, tipo, boa, sabe? O cara traz aquelas lembranças, por mais que era dificuldade que ele passava, mas as lembranças dele é boa, porque o que ele é hoje, ele fala, William, eu se tornei o que eu sou hoje porque eu passei por aquilo, entendeu? De repente, se eu não tivesse passado por aquilo, pelaquela dificuldade, eu não ia conseguir assimilar e hoje eu não estaria aqui. Então é exatamente eu, Juan. Eu tô aqui hoje, né, com essa game house que eu faço aqui pra criançada. É leitura, é pizza, é café da tarde, por conta do que eu passei na infância, mano, quando eu era criança. Entendeu? Se eu não tivesse passado por aquilo, se a minha vida fosse uma vida regada, não tô falando, tipo, que a criança que tem uma vida melhor, cara, nossa, é excelente a criança não passar dificuldade. Isso deveria ser para todas as crianças, entendeu? Mas eu falo por mim. Se eu não tivesse passado aquilo lá na minha infância, provavelmente eu não estaria aqui hoje. E tem mais um ponto de conexão entre o William e a garotada. Ele também descobriu o prazer pela leitura. Hoje sabe que, para incentivar os jovens, não basta sugerir um livro, ele precisa ter o que trocar com eles, criando uma conexão que vai além da tela do videogame. Que inclusive hoje, né, eu e minha esposa, ela também gosta de jogar um videogame. A gente colocou essa regra pra gente, cara. Falou, ó, nega, se nós quer jogar, tipo, se nós quer jogar 1 hora, nós lê meia. Né? Daí senta eu e ela e lê e depois nós jogamos, mano. Tá legal, Juan. Tá divertido, sabe por quê? É mais aprendizado, mano. Entendeu? Eu falei, porra, eu tinha só o videogame. Agora tem a leitura e tem o videogame. Olha que bacana. Você vai aprendendo mais, cara. Vai absorvendo conhecimento. Daí você absorvendo, você consegue passar pro próximo de uma maneira que ele entenda mais, né? Que ele veja que realmente é verdade. Porque você também pratica. Aos 13 anos, William teve seu primeiro contato com os livros através de João e Maria. Só que a infância humilde encurtou essa fase. Aos 15, ele já estava trabalhando duro para ajudar no sustento da casa. Dá na despesa de casa. Então faltou tempo para leitura, faltou tempo para videogame, faltou tempo para tudo. Eu acho que por isso que hoje, né, eu me apego muito a videogame, cara, porque eu não consegui jogar muito na minha adolescência.
né, na infância. Porém, a leitura, Juan, nunca fez parte da minha rotina de diversão, né? Mas a partir do momento que eu comecei a sugerir para eles aqui, eu comecei a pegar gosto, cara, né? Eu falei, cara, eu tô pedindo para as crianças fazer uma coisa que eu não sou exemplo, né? Então eu vou pegar um livro aqui e vou começar a ler também, né? Tipo, fala, cara, eu perdi tanto tempo da minha vida sem ler, e ler é bom, cara, ler é legal, você se põe ali, é igual jogar um videogame, você se põe ali na pele do personagem e vai, pô, ele fez assim, mano, se fosse eu fazer desse jeito e tal, e vai interagindo com a leitura, sabe? É maneiro. O projeto de leitura nasceu no final de 2023. No começo, a criançada chegava meio acanhada, preferindo os gibis. Com o tempo, a confiança cresceu. Passaram para os mangás e, quando ele viu, já estavam encarando livros maiores. Pode ler. Porque eu não falo, não dito, sabe? Pega esse que é melhor para não. Pega o que você quiser. Quer pegar uma revista para ler a revista? Vai ler a revista do X-Men ali, tem muito. Eu quero pegar um livro, mas eles estão se aprofundando, Juan. Romance, então, drama, estão lendo o Harry Potter, cara. Eles estão pegando Harry Potter, é um box com sete livros, e eles começam do primeiro. Falei, pode ficar à vontade, mano. Tem as Crônicas de Nárnia, também um box com um monte de livros eles estão lendo. Pra você ver, então vai tendo a mudança. É devagar, Juan. Não é igual, não é do dia pra noite, não, que eles vão. Eu tô lendo esse, agora eu quero ler esse romance aqui desse tamanho assim. Não. Eles vão de aos pouquinhos, cara, pra você ver. Hoje, a curiosidade da garotada não para e eles vivem perguntando por novos títulos. A boa notícia é que o projeto virou referência, então editoras de todo o país começaram a enviar livros, renovando o acervo e incentivando ainda mais a leitura. Falei, não, livros, mano, pode mandar, que eu tampo essa parede toda aqui, Juan, que eu tô de livro, mano, entendeu? Pra mim, faço as prateleiras e vou colocando livro. Então, quanto mais livro, melhor. É mais alimentação para eles, eu digo, né? Os que estão se interessando na leitura, como já tem muitos se interessando só pela leitura. Então, quanto mais livro, mais alimento eles vão ter de leitura. O mais curioso é que a Gaming House transcendeu a sua função original. O William conta que não é raro ver jovens chegando ali e nem ligam ao videogame. Eles vão direto para os livros e ficam ali concentrados, lendo por 1 hora seguida. Aí eu falei, ó, já que vocês lêem 1 hora, então vocês vão ganhar duas ali para jogar, né? Pode escolher ali de próximo onde é que você vai querer jogar. Ela, não, nós veio só ler mesmo. É porque esse livro nós não tinha em casa, né? Tava difícil de achar. Uma pegou Alice no País das Maravilhas e a outra pegou do Harry Potter. Só que foi a Azkaban lá, não sei o que lá, Azkaban. Prisioneiro de Azkaban, né? Prisioneiro de Azkaban. Daí eu falei, caramba, ela falou que não tinha lido ainda aquele que não tinha encontrado. Cara, ela fez um resumo tão da hora, tão perfeito, que depois eu dou uma repassada nas páginas que elas leu e vejo. E aí o meu gosto pela leitura tá chegando, né? Tipo, analisando o resumo deles. Aí leu, deu o resumo e foi embora. Eu falei, caramba, mano, veio só ler. Né? Pra você ver, e já tem outros também, outras crianças que vêm ler e depois vai embora sem querer jogar. Ou seja, eles estão à procura dos livros, Juan. Você pode ter se perguntado, assim como eu, mas e aí, como que a conta fecha? Como manter uma gaming house funcionando se a maioria dos jovens paga apenas com leitura? Quando a gente fala de abrir um negócio no Brasil, a imagem que vem à cabeça quase sempre é a de grandes centros e investidores. Mas hoje, segundo dados do Instituto Data Favela, o Brasil tem mais de 5,2 milhões de empreendedores morando em periferias. Muitas vezes são negócios de impacto social que surgem da necessidade e da vontade de resolver problemas que o sistema tradicional ignora. O que a Lan House do William faz é um dos exemplos mais claros de como isso funciona na prática, com o acesso ao lazer e educação. A maioria, eu tenho muitos seguidores que falam pra mim assim, William, eles perguntam, na verdade, né, William? Eu tô muito afim, cara, de abrir uma game house por conta de ver o que você faz com a criançada aí e tal, mas eu fico com muito medo de abrir e não conseguir sustentar, né? A game house, ela dá dinheiro, né? A game house, ela consegue se manter. Deu, Juan, de coração pra você, meu amigo, não consegue. Se você for colocar uma game house só com gameplay, né, ainda mais fazendo troca de leitura, isso e aquilo, a game house vai, ó, rápido, ela vai afundar rápido, você não vai conseguir se manter. Porque de energia aqui já chegou a vir para mim R$ 680 de energia. Hoje em dia vem 500, 530, 500 e pouco na base, né? Mas já chegou a vir 680, só de energia da game house. A resposta do William é honesta e direta. A game house não é e não pode ser sua fonte de renda principal. Ele mantém uma vida confortável trabalhando como piscineiro ao lado de sua esposa. Essa separação é o que permite que ele mantenha o projeto com o coração, sem a pressão de transformar a leitura em um negócio lucrativo.
A renda da Game House é uma renda para sustentar ela, Juan. Eu penso assim, ela conseguindo se sustentar para mim já tá ótimo, né? Eu não precisando tirar do bolso para colocar aqui, para mim é uma maravilha, cara. Tipo assim, é um sonho realizado. Então, a minha Game House consegue isso. Sabe por quê? Eu tenho uma venda aqui. Eu posso virar a câmera ali rapidinho pra você ver? Só pra você ver. Ó, aqui, ali, ó, é onde eu vendo açaí, mano. Não sei se tá dando pra ver legal. Aqui. Ah, tô vendo. Então, ali é o cantinho que eu vendo açaí, né? O que me dá uma renda legal mesmo é o açaí, cara. Além do açaí, ele vende lanches, figurinhas da Copa e outros itens, ajudando a manter o espaço. Gameplay, por que eu falo pra você? A gameplay eu já coloquei na cabeça que a galera vai vir trocar por leitura. E tá ótimo, cara. Pra mim tá excelente se eles virem trocar por leitura, né? Então eu já não conto com a renda da gameplay, dos jogos em si. Eu conto com a renda daqui, do açaí, do salgadinho, do refrigerante, da bala, igual eu falei pra você. Então isso me gera uma renda para conseguir manter a Game House viva. Deu, mas se você, igual eu falo para os seguidores que entram em contato falando isso para mim, se você for colocar a sua game house como fonte de renda principal, você não vai conseguir se manter, cara. Nem manter a game house. A Lan House é um exemplo real de empreendedorismo com propósito. Para o William, o negócio vai muito além do lucro. É um espaço de inclusão que ele buscou na infância e hoje oferece para cada criança do bairro. Né? Mas o propósito principal, Juan, que as pessoas não pegam o foco, né? Não pega o ponto, né? Que é proporcionar o que uma criança precisa para hoje, né? Proporcionar, tipo, a criança igual. Você pega uma criança na rua, você vê uma criança na rua, Juan, ela está sujeita a qualquer coisa de qualquer pessoa malvada que quer fazer alguma maldade, né? E eu presencio isso aqui. Então, se você consegue fazer um ambiente desse aqui para uma criança e conseguir colocar ela em segurança aqui na sua game house, para ela estar jogando um gameplay, interagindo com o amigo dela, se divertindo aqui, faça, mano. Faça sem, igual nós estamos conversando aqui, sem focar em recurso financeiro. Entendeu? Porque hoje, Juan, eu falo, eu tô com 38 anos. Pode ser que eu não nem veja o que uma criança que frequenta game house pode se tornar, né? Eu digo um futuro advogado, um futuro doutor, um futuro médico. Pode ser que eu não veja isso, né? Mas eu tenho certeza que a geração que vem ainda vai ver, entendeu? E vai falar com bom grado, vai falar com bons olhos. Pô, aquele moleque ali frequentou a WD Games, mano. Eu lembro que eu vi ele lendo e tal. Entendeu? Então, esse é o ponto, Juan. Focar no que você pode fazer para alguém agora. Agorinha mesmo, hoje, amanhã, mais tardar. Deus, se você pode fazer alguma coisa por alguém, faça. Entendeu? É o que eu faço com essa Game House, Juan. Eu consigo fazer alguma coisa por muitas crianças, agora. E é o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: o que você puder fazer por alguém, faça agora. Entendeu? Faça agora. Não fique esperando ou pensando em ganhos financeiros. Não está ao seu alcance? Faça. Que você não vai se arrepender, mano. Isso eu tenho certeza. O projeto segue aberto a quem quiser somar. O William não pede ajuda em dinheiro necessariamente, mas aceita doações de livros e itens de videogame para incentivar os jovens. Você quer apoiar? Chama o William no WD Game House e veja como você pode fazer a diferença. Mesmo com o sucesso, ele mantém os pés no chão. Para ele, essa exposição não o coloca em um patamar diferente, pelo contrário, é só um lembrete constante de quem ele é e a jornada que levou ele até aqui. Então, hoje, ô Juan, essa game house, mano, pra mim representa isso. Representa a vitória daquela criança lá, entendeu? Representa a conquista do sonho daquela criança, entendeu? E hoje eu falo, mano, para as pessoas que eu faço entrevista e tal, que eu faço podcast, eu falo, cara, enquanto Deus me permitir e me der força, Juan, eu vou estar fazendo isso aqui que eu tô fazendo, cara, pra molecada. Pode não ter reconhecimento nenhum, Juan. Pode ninguém ver, ninguém, cara, mas eu quero fazer por mim, entendeu? Pelaquela criança que eu fui lá, enquanto eu conseguir, eu não vou deixar uma criança vir aqui só olhar, né? Seja através do livro, seja através da latinha, seja através do que for. Ela vai vir aqui, mas ela vai ter que jogar, mano, porque eu sei exatamente, Juan, que ela, com a criança que senta ali e fica olhando passa. Eu sei que aquilo lá dói o coração. Enquanto eu produzia esse episódio, por coincidência, estava lendo O Pequeno Príncipe. E acho que não tem uma reflexão melhor para encerrar essa história do que uma frase que o autor nos deixa. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Roteiro, apresentação e edição são meus. Se quiser me indicar alguma história para contar, é só chamar no Insta, @ruamadeira_. A arte de capa é do amigo Eric Topos, que segue criando. Muito obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio. Beijo!